Glória ao nome do Senhor. Estava sentada ali com o Vinícius e a pastora falando a respeito de algumas vezes perguntando se Deus já tinha pedido, falado, você dá tudo. Aí eu falei para o Vinícius, Deus já pediu, Vinícius, mas foi para mim algo mais importante que dinheiro. Foi um joelho do coruja, assim, naquele dia de manhã que eu estava cheia de fome, que eu botei o pé para fora da loja e Deus falou, você vai dar, porque senão é seu. Epa, deixa eu começar a me esconder, a correr dos mendigos. E não teve jeito, eu corri. Quando eu estava na porta do ônibus quase, apareceu um moço e pediu, você pode me dar esse joelho? Ele pediu o joelho. Eu, toma aqui, comprei para você, filho. Obrigada. O pastor estava falando que esse ano seria muito falado, ensinado a respeito nessa igreja de mudanças, de que nós temos que mudar, nós precisamos mudar várias condições das nossas vidas, tanto na vida material, vida conjugal, na vida familiar e na vida espiritual também. E eu pensando um pouco a respeito disso, a respeito dessa situação de mudanças, eu que sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com qualquer mudança na minha vida, qualquer mudança de cronograma me causa estresse muito grande. E eu comecei a refletir, a orar a Deus e perguntar sobre o que eu falaria. Porque de mim mesma eu penso que eu não tenho nada para falar. Eu sempre peço que o Senhor, Ele fale através de mim em todas as mensagens. E Deus, Ele me fez pensar em algumas situações das nossas vidas em que nós não somos o agente da mudança. Em algumas vezes das nossas vidas, as mudanças elas são inevitáveis, elas independem da nossa vontade ou do nosso agir ou do nosso planejamento. Elas acontecem. E a gente tem que saber lidar com essas situações. A gente tem que saber como se portar diante desses momentos da vida. E o Senhor me fez refletir um pouco através da história de Noemi e Ruth. E nessa história, eu tirei algumas coisas que penso que são importantes. Lógico que dá para te tirar várias outras. Mas algumas coisas que possam nos ajudar quando e se passarmos por esse tipo de mudança na nossa vida. Eu gostaria então que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Vou ler a minha versão um pouquinho diferente. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às suas noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim. E para os falecidos: o Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não,
Nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, e mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começam a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. A história começa contextualizando no tempo dos juízes. No tempo em que os juízes julgavam Israel, era uma época em que o povo estava numa total incredulidade. Eles se misturavam, eles adoravam a outros deuses. O próprio livro diz que eles faziam o que queriam, da maneira em que eles achavam que era melhor. E Deus, ele mandava sempre uma forma de opressão para o povo, para fazer com que o povo se voltasse para ele novamente. Então vinham outros povos para guerrear, para levar escravos, vinha seca, vinha fome. E no meio desse interim, acontece essa história do livro de Ruth. Eles vão, num período de fome, para uma cidade chamada Moabe. Provavelmente um período de fome ocasionado pela incredulidade do povo de Israel. Ocasionado por abandonar ao nosso Deus e seguir e adorar aos deuses cananeus. E eles vão para a cidade de Moabe, onde lá teria alimento, onde eles conseguiriam sobreviver. Vai o marido, a sua esposa e os seus filhos para uma cidade pagã, uma cidade que adorava outros deuses também. Para quem não lembra, Moabe, o rei de Moabe, alguns anos atrás, era Balaque, aquele que chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para jogar praga no povo. E Balaão teve aquele momento lá com a jumenta e o anjo, e ele diz que ele não podia amaldiçoar a quem o Senhor tinha abençoado. Então era um povo pagão, era um povo idólatra, e eles foram para o meio desse povo para que não passasse fome, para que a família não sofresse. E eles passam um tempo lá. Depois de algum tempo, acontece a primeira mudança na vida que independia de Noemi, independia da vontade dela ou de alguma coisa, algo que fugia ao controle, ao planejamento ou ao que ela pudesse fazer, que foi a morte do seu esposo. É uma situação triste, mas ela ainda tinha 2 filhos. Os seus filhos, de maneira também incomum, casaram com moabitas, porque, onde a gente sabe, o Senhor deu ordens várias vezes no Antigo Testamento que o povo não era para se misturar, que judeu casava entre judeu, mas eles em terras distantes, em terras diferentes, casaram-se com mulheres moabitas. E ainda assim ela tinha como se sustentar, porque ela tinha os filhos, ela tinha o braço de trabalho dela, e tinha as 2 noras para poder ajudá-las. Só que os 2 filhos morrem também. A Bíblia não relata as circunstâncias, a Bíblia não relata o que ocasionou, só relata o fato, o ocorrido. Então imagina numa sociedade totalmente patriarcal, uma sociedade em que os homens trabalhavam, as mulheres ficavam em casa, totalmente diferente do que é hoje em dia, 3 mulheres sozinhas, sem homens e sem filhos. Elas não tinham trabalho, elas não tinham o que fazer. Porque, ao contrário das leis do povo judeu, as leis dos outros povos não tinha nada que dissesse que o governo teria que prestar ajuda, prestar alguma subsistência às viúvas.
Nesse interim, Noemi diz que vai voltar para a cidade dela. Eu vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus parentes. Talvez eu ainda encontre algum parente meu lá que possa ter misericórdia. Ela conhecia também as leis do povo. Ela sabia que, pela lei, as viúvas eram ajudadas, ainda que o povo estivesse totalmente afastados do Senhor, alguém teria que ser fiel ainda a Deus, como essa mulher foi fiel a Deus, mesmo em terra estranha. Então, eu queria dizer que na vida a gente passa por muitas mudanças que independem da gente, independem da nossa vontade e independem do nosso planejamento. Mas como a gente se comporta em meio a essas mudanças, em meio a essas situações, que vão dizer como será o nosso futuro, que vão dizer aonde nós vamos chegar. E, como eu falei, eu extraí algumas lições desse texto. Poderiam ser outras, existem muito mais. Mas as lições que eu extraí foram as seguintes. Noemi fala que vai voltar. As duas noras choram e dizem, não, nós vamos com você. A gente vai com você, a gente está com você, vamos junto, Noemi. E elas começam aí, Noemi para, não, gente, volta para a família de vocês. Porque vocês voltando para a família, pode ser que o pai de vocês, a mãe de vocês, arrume um outro esposo e vocês não fiquem abandonadas, assim como eu estou abandonada. Vocês tenham uma nova família, vocês tenham filhos. Aí, uma das noras, chamada Orfa, volta atrás. Chora, beija Noemi, se despede e volta para a família dela. Pensando, nós não podemos julgá-la. Realmente era uma condição muito, muito difícil. Seria uma situação muito difícil que elas passariam. E todas elas tinham isso em mente. Mas o que a gente pode extrair na nossa vida é o seguinte, que nós precisamos ter zelo pela nossa palavra. Nenhuma das duas eram obrigadas a voltar com Noemi. Pelo contrário, Noemi orientou que elas fossem para a casa delas. Mas nós não devemos voltar atrás com a nossa palavra, porque em momentos da nossa vida, às vezes a única coisa que a gente tem é a nossa palavra. A única coisa que a gente tem é aquilo que a gente diz, aquilo que as pessoas podem acreditar na gente. A gente, em momentos de mudanças, de turbulência, a gente não precisa tomar decisões precipitadas. A gente precisa pensar, orar para tomarmos decisões acertadas no Senhor. Essa jovem tomou decisões precipitadas, ocasionadas pela emoção. Mas nós vemos que quase sempre a emoção ela não é uma boa conselheira. Então, quando passarmos por momentos de dificuldades, em que mudanças inevitáveis ocorram na vida da gente, nós não podemos nos deixar ser guiados pela emoção, não podemos nos deixar ser guiados pela tristeza, não podemos nos deixar ser guiados por impulso. Nós devemos orar a Deus, pensar, raciocinar, para que a nossa palavra ela não seja dita em vão. Após isso, Orfa ela sai da história da Bíblia. Orfa não é mais citada na Bíblia. Ao contrário de Ruth, que permaneceu na sua palavra, que permaneceu mesmo sem precisar, mesmo em situação degradante que ela poderia viver, ela permaneceu firme na palavra que ela tinha dado à sogra dela. E o Senhor a honrou. Uma segunda lição que a gente pode tirar está em Ruth, no capítulo 2, versículo 2. Vou ler a partir do início mesmo, do versículo 1. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico muito importante. Ele era da família de Elimeleque, marido de Noemi.
Um dia Ruth disse a Noemi: deixa que eu vá às plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele catando as espigas que forem caindo. E Noemi respondeu: vai, minha filha. Nós temos que entender e aprender a viver os nossos momentos. E nós temos que compreender que nos momentos de mudança, nos momentos de transtorno, não é hora de ficar parado se lamentando, de ficar parado chorando, de ficar pensando o que poderia ser se, nos momentos de mudança que a gente não espera e de transtorno, é mais do que nunca momento de trabalho. É um momento em que você tem que arregaçar as mangas e correr atrás. É um momento em que não adianta chorar e lamentar, porque chorar e lamentar não muda a nossa condição. Ainda que a gente chore aos pés do Senhor, que peça a Jesus, que ore a Ele, mas que não sejam lamentos vãos, em que a gente fique simplesmente pensando, e se, mas se eu fizesse, mas se acontecesse, mas se pudesse. Já aconteceu. Então o que você tem que fazer agora é trabalhar. É correr atrás do prejuízo, é fazer aquilo para o qual Deus te chamou para fazer, para que o futuro possa ser diferente. O meu antigo pastor, ele dizia uma frase, eu não sei se é dele, mas ele dizia, a frase é a seguinte: quando eu não consigo viver o hoje corretamente, eu não consigo preparar o amanhã. E muitas vezes o inimigo, ele quer nos prender, ele quer nos amarrar no e se, na possibilidade, no lamento, na tristeza, para que nós não venhamos viver corretamente o hoje. E se a gente não vive corretamente o hoje, o amanhã vai estar do mesmo jeito ou pior do que hoje. A gente precisa sim planejar e orar, entregar na mão de Deus o hoje, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de contínua mudança. Porque se nós não vivermos o hoje corretamente, se nós não fizermos aquilo que a gente pensa que tem que ser feito para conseguirmos um objetivo, a gente nunca vai chegar, a gente nunca vai alcançar. Os momentos de mudança, os momentos de transtorno em que as coisas parecem que estão fora do lugar, não são para te matar, não é para nos ver no chão, não é para nos ver caídos, é para a gente aprender, é para a gente crescer e depois dar a volta por cima para a glória do Senhor Jesus. Então, para isso, nós precisamos nos planejar. Nós precisamos parar de simplesmente ficar lamentando, ficar chorando, pensando no acontecido e olhar para frente. O Senhor quer que a gente olhe para frente e que a gente prossiga, que a gente vá, tem um caminho longo para a gente, mas às vezes a gente fica paralisado por alguma mudança, por alguma coisa que fugiu ao nosso controle. Essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que a gente persevere, que a gente continue, ainda que o nosso planejamento não venha a se realizar. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a epístola aos Romanos, a igreja de Roma era uma igreja em que ele não fundou, ele não evangelizou o povo de Roma e fundou a igreja, ao contrário de outras epístolas que ele escreveu. Então ele fala que ele tinha uma vontade muito grande de ir em Roma, conhecer os irmãos romanos, porque ele estava ouvindo as boas obras que o pessoal de Roma estava fazendo. E ele fala, eu quero ir em Roma, vou ficar um pouquinho com vocês, e depois eu quero ir para a área da Península Ibérica, eu quero ir para a Espanha, eu quero evangelizar os pagãos. Mas antes disso, eu tenho que levar aqui em Israel, para a igreja de Jerusalém, as ofertas. Porque a igreja de Jerusalém, quem vem na escola dominical aprendeu com o titio Estael, estava pobre porque todo mundo achou que a volta de Jesus era para breve, vendeu tudo, tinha os estrangeiros que vieram em Pentecostes, ficaram na cidade, precisavam de alimento, precisavam de auxílio, e a igreja estava pobre. Então a igreja de Tessalônica, e isso eu não estou enganada, de Efésios, sentiram e levantaram uma oferta, e Paulo estava levando essa oferta a Jerusalém. E nisso ele escreve a carta aos Romanos dizendo, eu estou levando a oferta em Jerusalém, mas eu vou voltar
O meu plano é voltar, passar por Roma, conhecer vocês. Eu quero ministrar para vocês. E depois eu vou lá para a região que hoje é a atual Espanha para pregar para os pagãos. Eles precisam também conhecer Jesus. Eles precisam conhecer o amor de Deus. E o que acontece? Paulo chega em Jerusalém, entrega a oferta e é preso. E fica preso 4 anos. 4 anos desde que ele escreveu a carta aos Romanos, dizendo, informando os planos dele. E os planos dele não tinham dado certo. Porque ele ficou algo em torno de 2 anos preso em Jerusalém. Depois ele recorreu, porque ele era cidadão romano. E quando ele foi a Roma, ele foi para continuar preso. E depois ele foi morto. Mas mesmo assim, ele tinha planejamentos. Ele tinha objetivos. Ele não tinha desistido dos seus objetivos. E mesmo quando o nosso planejamento falha, a gente tem que entender que nós estamos na mão do Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Então, acima de qualquer planejamento nosso, é o que Deus quer para nós. Ele poderia ter ido àquela região, Deus poderia ter permitido que ele fosse àquela região e evangelizasse, e o evangelho chegasse, mas o Senhor não permitiu. Em contrapartida, nos seus anos de prisão, ele escreveu as epístolas da prisão. As cartas a Efésios, Tessalonicenses, a Filemon, e se eu não estou enganado, aos Colossenses, 4 epístolas, que hoje evangelizam muito mais do que uma região. Hoje, quando você abre a sua Bíblia, você lê as palavras de Paulo e o Senhor fala conosco. A gente lê e o Senhor fala conosco. Talvez se ele tivesse feito essa viagem, essas cartas não fossem escritas. Talvez pessoas não fossem alcançadas pela exposição do Evangelho, a exposição da graça, da batalha espiritual que consta no livro de Efésios. Então o Senhor, ele sempre tem um planejamento melhor que o nosso. Nós devemos nos planejar, sim, mas devemos buscar em Deus a direção para o nosso planejamento. E entender que quando esse planejamento falha, quando dá alguma coisa errada, não é necessariamente porque você falhou. Não é necessariamente porque você fez alguma coisa errada. Devemos ver com o Senhor se aquele era o verdadeiro planejamento que ele tinha para a gente. E, por último, eu poderia até ter falado no início que a gente tira de lição dessa história é o confiar na provisão de Deus. Elas voltaram para a terra delas, ou melhor, para a terra de Noemi. Lá, Ruth começou a trabalhar para sustentar a ela e a sua sogra. Ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela tomou essa decisão no coração dela em um momento de crise. Ela tomou a decisão de que Deus seria o Deus da vida dela. E o Senhor, ele não nos deixa desamparados. O Senhor sempre vem com a provisão para as nossas vidas. Por mais que pareça que está distante, nós nunca estaremos distante o suficiente para que a mão do Senhor não chegue até nós. E ela começa a trabalhar e conhece esse homem chamado Boaz, que era parente do marido falecido de Noemi, da sogra dela. E Ruth talvez não conhecesse a lei dos judeus, mas Noemi conhecia. E Noemi falou, olha só, você vai lá e vai fazer isso, isso, isso e isso. Porque na nossa lei diz que um parente próximo, quando o outro parente dele não tem filho, ele pode ser o resgatador das nossas terras, o resgatador de tudo que a gente deixou aqui. E ela faz segundo Noemi mandou. E a provisão de Deus chega. O parente mais próximo não era o Boaz, era um outro. E ele diz que não quer. Então o Boaz se oferece como remidor daquela família, em nome do parente dele, Elimeleque.
E assim o Senhor traz provisão para a vida daquelas duas. Duas pessoas cujo destino, se você ler simplesmente o capítulo 1, você pensa, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas porque elas tomaram posições diante do Senhor, porque elas zelaram pela palavra, e porque não se cansaram em trabalhar. A Bíblia fala que Ruth trabalhava, e Ruth ia catando e passava de manhã e de tarde, e ela ia trabalhando. O Senhor honrou as duas mulheres. E o que eu queria dizer é que a provisão de Deus, ela sempre chega. Jesus é o nosso remidor. Ele jamais vai permitir que a gente venha perecer, que a gente venha morrer sem ver a provisão, sem ver a sua potente mão. Jesus, ele é o nosso parente remidor. Ele sempre está perto de nós, no tempo certo para nos resgatar. O tempo certo do Senhor para as nossas vidas. Não é o nosso tempo certo, nem o tempo em que a gente quer que as coisas aconteçam. É no tempo do Senhor Jesus que as coisas acontecem nas nossas vidas. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins que o Senhor também nos permite passar para que cresçamos, para que sejamos firmados, tenhamos uma fé fortalecida em Deus, uma fé firmada, para que a nossa fé não venha ser como o vento, qualquer um que fale alguma coisa, você vai lá, acredita, é isso mesmo, aí o outro fala algo diferente, você vai atrás, não é mais aquilo não, é isso aqui. A nossa fé tem que ser firmada no Senhor Jesus. Nós temos que acreditar que o Senhor, Ele é o nosso provedor. Ele é o Deus da nossa vida. Nós nos entregamos, nos rendemos a Ele. E Ele jamais iria desprezar isso de nós. Porque maior sacrifício Ele já fez por nós. Se Ele fizesse alguma coisa desse tipo, Ele estaria anulando o sacrifício que Ele fez por nós. O Senhor nos abençoa e é nosso provedor porque Ele é bom, porque Ele quer. E é no tempo em que Ele quer fazer. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu não sei se alguns estão passando, se já passaram ou ainda vão passar por algum tipo de mudança que independe de você. Por algum tipo de transtorno que tira as coisas do lugar, que você vê que não está nada do jeito que você queria, que tudo parece que virou de cabeça para baixo. Mas por mais que para a gente pareça estar de cabeça para baixo, o Senhor, Ele vê em todos os ângulos. O Senhor, Ele vê a nossa vida em todos os ângulos. Para Deus está tudo certo. Nós só precisamos acreditar, ter fé e perseverar em buscar ao nosso Senhor. Porque Ele é bom. Ele é o nosso resgatador, o nosso remidor. E no tempo certo, no tempo de Deus, o Senhor, Ele se levanta todo poderoso. E a gente vai olhar para trás e verificar a bondade que o Senhor fez. Ruth, ela não teve a noção do que Deus fez na vida dela. Uma mulher estrangeira, de um povo pagão, ao se casar com Boaz, ela gera um filho chamado Obed, que gera Jessé, que gera Davi. Ou seja, a descendência de Ruth teria o reinado perpétuo em Israel. E da descendência dela veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele é poderoso para transformar qualquer situação em bênçãos maiores do que a gente pode imaginar. Em coisas melhores do que qualquer coisa que nós poderíamos pedir a Deus. Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, para fortalecer os irmãos nesse novo ciclo que se inicia, nesse novo ano. Que muitas coisas podem vir a acontecer ou já estão acontecendo. Não temas. O Senhor é o nosso resgatador. Basta que nós tenhamos compromisso com a palavra que damos a Ele. O nosso compromisso com o Senhor.
o nosso compromisso em trabalho com Jesus. E que a gente creia que Ele é poderoso para trazer a provisão nas nossas vidas no tempo certo. Amém.